Boa noite a todos que estão assistindo a TV Barretos. Sejam bem-vindos ao programa Saúde na TV. Hoje o assunto que iremos falar é sobre pronto-socorro infantil. E o convidado dessa noite é o pediatra Dr. Gonzaga. Boa noite, Dr. Gonzaga. Boa noite, Munir. Boa noite a todos. É um prazer. Obrigado por ter aceito nosso convite. Dr. Gonzaga, já pediatra há quantos anos, doutor? Mais ou menos, não precisa de ser tão detalhista. Eu vim para cá em 81. Nossa, 81. 81. E você formou na onde? Formei em São Paulo, na USP. Na USP São Paulo. Com residência, especialidade, tudo lá também. Pediatria, você faz 6 anos de medicina, né? Na curso da medicina por 6 anos e depois faz a especialização em pediatria. E como é que foi feito? São 2 anos, 3 anos, naquela época? É assim, naquela época, já no 4º ano de medicina, a gente já podia optar área clínica ou área cirúrgica. A gente já tinha essa opção. Já tinha essa opção. Que eu fiz o experimental de medicina, não era o tradicional. Tá? O experimental ele era baseado na filosofia de Harvard. Tá? Então, já no 4º ano, eu já optei pela área clínica. E no 5º ano, já na área clínica pediátrica. Então... Fazia as outras matérias, as outras cadeiras, mas 6 meses, por exemplo, era só na área pediátrica. Os outros 6 meses para todas as outras clínicas. Então focou muito desde o 4º ano, 5º e 6º focou bem. E 6º. Mas quando você finalizou a medicina, né? Porque geralmente até o 6º ano você faz o estudo da medicina de uma maneira mais geral. Né? Em adulto, parte cirúrgica, tudo de uma maneira mais geral. Parte obstétrica, em ginecologia obstetrícia, né? Quando você terminou o 6º ano, então já tinha um conhecimento em pediatria já bem avançado. Mas eu precisaria especializar mais, né? Mas aí quanto tempo mais? A residência. Eu fiz mais 3 anos de residência em pediatria. 3 anos? Tá certo. Porque eu fiz 2 anos de pediatria geral e 1 ano de hematologia pediátrica. Tá certo. Então você fez uma especialização. É uma super especialização, né? Em hematologia pediátrica. Hematologia pediátrica. E a hematologia pediátrica ajuda muito hoje nas interpretações de exames complementares, né? Sim. Inclusive diagnósticos mais... A parte hematológica é muito complexa, muitas patologias, né? Para poder... Isso ajudou muito no teu dia a dia? Claro, foi ajuda bastante. Essencial, né? Hoje você atende no consultório, né? E a gente sabe que você faz plantão para chuchu e no pronto-socorro. Também né? faço, eu gosto. Por quê? O que te motivou você? Porque pronto-socorro é aquilo lá. Às vezes é muitas consultinhas, né? Que a gente sabe que é 80%, 90% aquelas consultas que é mais tranquila, né? Que é uma gripinha, outras coisas a gente vai falar nisso também, mas tem aqueles 10% às vezes que aí o bicho pega, né? E é um estresse muito forte. E por que você escolheu, né, essa área de pronto-socorro para trabalhar? Da urgência e emergência. Já na minha formação, com os professores, a gente sempre já ouvia falar, eles sempre falavam, isso ficou em mim, graças a Deus, pronto-socorro, tá? Tem que ter o médico mais experiente naquele momento. O ideal. É o ideal, ter o médico mais experiente. Numa grande maioria dos casos, agora está mudando um pouquinho, quem faz pronto-socorro é o cara que está fazendo a residência, o cara que acabou de se formar, ele faz como bico. Para pegar a experiência, mas como bico também. E, às vezes, uma decisão errada, ou uma decisão que você deixa de tomar naquele momento de uma emergência, pode significar morte, pode significar sequela grave. Tá? Por exemplo, é obrigado a tomar aquela decisão. É obrigado a tomar a decisão naquela hora. Por exemplo, tive um caso de uma criança de 8 meses que não tinha nada, de repente, segundo os pais, deu um grito em casa. Do nada. Deu um grito e começou a suar e a criança desmaiou e os pais correram, levaram lá no pronto-socorro. O que a gente logo imagina?
eu tenho experiência, então, né? Criança que não tem nada e de repente tem um quadro agudo desse, tá? É algum acidente. Alguma coisa aguda que aconteceu naquele momento. Doença nenhuma é assim, tá? Então a gente pensa num veneno, a gente pensa numa intoxicação, né? Num acidente, cobra, escorpião, esse tipo de coisa. Alguma coisa assim, tá? Que fez a criança que não tinha nada, de repente, num quadro grave daquele. Quantos meses a criança? 8 meses. 8 meses. E tirando a história, quer dizer, o pai disse, eu deixei a criança na sala, fui buscar uma água, estava lá, a criança gritou um grito horrível. O pai voltou, o pai pensou em escorpião, procurou, não achou nada, a criança estava ruim e levou para o hospital. Tá? Atendi a criança, tem até temperatura baixa, suando demais, a pressão alta, uma taquicardia. Você faz aqueles exames, você dá aquela tensão e já vai raciocinando o que pode ser. Escuta, não tem, procura marca no corpo, pensando em escorpião, porque aí o quadro começou a definir como sendo escorpião. Essa sudorese muito grande, parecia que tinha lavado a criança, tá? Uma criança gelada. Aí mediu pressão alta. Tudo levava a crer que era o escorpião. Mas não achou marca nenhuma, nada. Não achou nada. Gente. E a criança foi piorando, piorando. Aí tinha que tomar a decisão. E aí que entra a experiência. Chamei os pais e falei, eu vou fazer soro de escorpião. Porque tudo leva a crer que seja escorpião. Né? E não viu nenhuma marquinha? Mas não tinha marca na pele, não tinha nada. Falei, a criança... E a criança não estava bem? Não estava a bem. criança estava chocada. Nossa, chocada. Grave. Então, gravíssima, risco de morte aí. Risco de morte iminente. A frequência cardíaca já estava acima de 200, essas coisas assim. Aí, falei, preciso tratar. Mas e não tem a marca? Eu falei, a criança de 8 meses pode, de repente, pegou o escorpião e levou na boca. E isso explica por que a criança ficou tão grave tão rápido. Porque é uma absorção muito maior. O veneno na mucosa. E na mucosa eu não vou ver picada de escorpião. Não tem como. E não tem como ver. Porque se fosse picada de escorpião no dedo, a criança dá esse grito, chega chorando, mas não vai estar chocada. Porque demora até o veneno percorrer e atingir o volume do veneno é menor. É menor, né? Até atingir os órgãos. Rápido assim foi, decisão tomada, vai tomar o soro. 1 hora depois, criança bem. Nossa, então era realmente picada. Picada não, acidente escorpiônico. Nesses casos, é uma conduta assim, é claro que a cabeça do médico nesse momento vai a 1000 por hora, porque você tenta abrir o leque de hipótese diagnóstico e vai começando a descartar, e não de uma maneira tranquila, sentado, pensando. É coisa de minutos, segundos, você vai descartando um monte de coisa. Né? Isso vem a experiência, que ajuda muito. Né? Então, por isso que eu gosto de fazer pronto-socorro, porque eu tenho isso em mim, quer dizer... É da pessoa mesmo, da pessoa, porque eu acho que eu posso ajudar, nessas horas eu posso ajudar. É onde que a pessoa tem a iniciativa. Mas aí, vamos voltar nesse caso que eu achei super assim, um caso gravíssimo e saiu bem. Quero, assim, ver você, opinou, falou, veio na cabeça que a criança que pega alguma coisa, pega e põe na boca. Assim, fez o soro anti-escorpiônico, né? Que foi feito e depois de 1 hora, obviamente, melhorou, já está aí o diagnóstico cancelou feito. O veneno, então... Vamos supor que não fosse, no caso. E não fosse escorpião. O veneno poderia, né, fazer o veneno não, o soro poderia fazer algum mal? Não, porque a criança estava grave. Eu faço o soro anti-escorpiônico. Não tem veneno. Não era o veneno, não era o soro que iria fazer alguma coisa, e sim o problema que ela estava tendo. Isso é que ajuda também a gente tomar a decisão. Que se fosse alguma coisa que se você faz e é veneno, salva. Se você faz não é veneno, mata, claro que eu não iria fazer. É o mesmo caso do diabetes, né? Às vezes a pessoa chega, tem diabetes, chega chocado. Né? E o mais grave é a hipoglicemia. Se você jogar mais glicose na veia, o açúcar, vamos dizer assim, que isso acontece é muito comum em pronto-socorro, em criança, inclusive. Em criança acontece. Né? A glicose a mais já está com hiperglicemia, não vai fazer mal nenhum. Não vai fazer mal. Muito pelo contrário, a menos
E se for hipoglicemia, você salva também. Você salva também, você e se for a mais não tem sequelas, problema nenhum, né? Por que a gente está falando isso? Porque já ocorreu na mídia, né, que teve problema de complicação de paciente que chegou no pronto-socorro porque era diabético e tomou soro glicosado. Glicosado não tem nada a ver, né? Às vezes a glicose salva. O excesso da glicose não é ela que vai fazer dar porque problema. a gente faz a insulina também, assim que você na hora você ali, tem a depois dose, que já tem o exame em mãos, aí fica fácil. Você anula, você já anula, né? Aquele a mais. Agora, pronto-socorro assim, é uma coisa assim que fica sob vigia, né? Você fica naquele clima de vigia. O estresse, né? Estresse, né? Que é 12 horas, às vezes o doutor está lá no quarto, né? E bate na porta. Doutor, uma emergência. E tem aquele percurso lá. Como é que você sente nesse momento? Você está lá no quarto e chega uma emergência. A enfermeira detecta, doutor, uma emergência. E nesse percurso, até chegar no paciente, o que passa na sua cabeça? Bom, vamos por partes. Pronto-socorro infantil. O nosso repouso é anexo. É 5 metros. Não tem nem tempo de você pensar nada. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente está sempre em 2. Então, um está sempre vigilante. Se um está descansando, o outro está acordado. Vigilante. Tá. E não chega a urgência direta para a gente assim. Já avisam. Que vem vindo. Por exemplo, o SAMU já passa um rádio. Tá. Está chegando a urgência. Então já está preparado. Todo mundo pode notar. Quando chega alguma urgência lá, nós estamos já prontos para receber. Porque a gente recebe aviso. E é importante essa rapidez de atendimento, né? Claro. É importante. Está chegando um atropelamento, um afogamento. A gente fica sabendo. Tá certo. Então a gente já prepara tudo que é preciso para aquele caso ali. A hora que chegar, a gente já recebeu. Entendeu? Tá, beleza. A urgência que pode ter, que a gente não está preparado, é uma crise convulsiva. Né? Que às vezes acontece na sala de espera. Mas a crise convulsiva também não mata. É uma urgência, mas não mata. Mas não mata. A mãe acha que morreu, né? E imagina como é que seja, né? Mas não mata. Para os pais é difícil, né? É horrível. Tá habituado em ver as patologias. Sensação de morte. Mas crise convulsiva não mata ninguém. Tá certo. Agora, no próximo bloco, eu gostaria que o Dr. Gonzaga falasse para nós, para nossos telespectadores, assim, o que você pega mais no pronto-socorro? O que aparece mais? Tá bem? Vamos lá, no intervalinho. De volta à Saúde na TV, o assunto que estamos falando é sobre pronto-socorro infantil com o nosso convidado, pediatra, Dr. Gonzaga. Agora a pergunta que deixamos no bloco anterior, para você responder agora, Dr. Gonzaga, é com relação ao que aparece mais num pronto-socorro infantil para você atender. Que tipo de patologias que as mães mais te procuram? Depende um pouco de épocas, né? Nesse período agora, de longe, é febre. Tá certo. Né? E aqui vai uma orientação às mães. Deu febre na criança, primeiro episódio de febre, 1 hora, dá remédio de febre, desagasalha, dá água e aguarda. Não tem que sair correndo na primeira febre, a não ser que sejam 40 graus, aí é diferente. Eu estou falando de 38, 38,5. Porque não dá para o médico também... Não dá para a gente saber a causa, venha, né? Porque precisa de um tempo para... Claro, 40 graus a gente sabe que tem alguma coisa mais séria, então é bom levar logo, mesmo que naquele momento a gente não saiba, mas vai ficar em observação, tá? Agora, 38 graus, 37,8, criança bem, sorrindo, brincando, não está com vômito, não está com nada. A mãe pega e corre para o pronto-socorro. E não dá nem um remédio de febre em casa. Tem que dar um remedinho de febre em casa, não vai atrapalhar nada. Se baixar a febre, aguarda. É importante ter um termômetro em casa? Sim. A mãe, é importante, Sim, né? É importante ter um termômetro, tá? É sempre desagasalhar, dar o remédio de febre, tem que beber muita água, que a nossa febre acaba indo embora pelo rim, né? Então tem que beber muita água para esfriar o radiador. Tá? Então a água, mas a natureza já faz isso, a febre dá muita sede. Aí chega lá, a gente vai examinar a criança, não vai descobrir nada. Ou está com febre ou não, tá? Então a gente orienta, leva para casa e aguarda aparecer algum outro sintoma e volta. E acaba, às vezes... Muitas vezes fica só nessa febre. Fica na febre. Tá. E essa criança
correr um risco desnecessário. Isso que eu queria perguntar. Tá. Eu já vi mãezinha levar a criança de 2 meses debaixo de chuva, porque a criança deu uma febre. Fez um 37,5, que nem é febre. Quer dizer, olha o risco que essa criança correu. Saiu na chuva, pegou essa friagem fora e tal. Né? Aí chega na sala de espera. Vai aguardar um tempo. A imunidade já cai dessa criança também. Tem outras crianças ali, né, que foram por causa de febre, por causa disso, aquilo. Então, de repente, alguma daquelas crianças, por exemplo, pode ser gripe. Né? Até H1N1. Por sinal, estamos com um número muito pequeno de casos. Ninguém precisa apavorar. Ainda não está um pânico, né? Com relação ao H1N1, com relação à vacinação. Não é nível ainda epidêmico. Não chegou a ser uma epidemia ainda, epidemia, né? Depois tiver uns 150, 200 casos aqui em Barretos. Acho que se a gente tiver em 20 é muito, tá até certo. A última contagem. Mas pode ser um H1N1 de uma criança lá. Pode ser. Também. Aí a outra criança chega porque deu uma febre, né? Porque está com um dentinho rompendo, né? E aí essa criança tem chance de respirar esse vírus. Então, num local aglomerado. Né? Local fechado. Então, não precisa correr para pronto-socorro, porque a criança fez um 37,8, um 38 a meia hora, 1 hora. E por fim o risco aumenta, né? Aumenta. Vai lá e acaba contraindo alguma... e acaba contraindo. Agora, essas febres assim, que pegam em criança, geralmente é uma virose, né? Um resfriado, às vezes. A criança não tem nada, de repente começa com febre, é viral. Então as mães devem falar, só fala que é virose, só fala que é virose, mas é. Mas porque a maior porcentagem é viral, né? E a gente, no momento, nós estamos com alguns vírus, né? Nós estamos com dengue, aí sim, nível epidêmico. Dengue está ainda em epidemia. Depois, eu tive a impressão que com H1N1, né? Assim, eu acho que fez assim, claro que tem que tomar todo cuidado de prevenção, né? Que eu gostaria que você falasse depois. Mas não esqueceu um pouco a dengue, a zika, não esqueceu um pouco sobre esse problema que está ainda, porque eu tenho atendido no consultório pacientes com quadro típico de dengue, né, com as manchas no corpo, tudo, né, e parece que o pessoal esqueceu um pouco desse problemão que está aí arrasando ainda o nosso meio. A dengue está epidêmica. Você tem pego bastante casos ainda no Bastante casos, tá? A zika também está epidêmica, que já foi comprovado, então na hora que comprova o vírus está aqui circulante, então qualquer mancha que aparece, e a zika normalmente é uma coceira, um prurido, começa com o prurido, e ao contrário da dengue, a dengue começa com dor de cabeça, com febre, dor no olho, vômito, dor no olho. A zika começa com coceira, com prurido. E as manchas dá na zika e dá na dengue? A mancha dá nos dois, mas a chikungunya? Então, a chikungunya eu ainda não vi nenhum. Então é mais zika e dengue. Né? E em criança a gente está tendo muitos casos de coxsaquiose. Coxsaquiose. É um vírus Coxsackie, é conhecido... Mas nessa época agora? Agora, estamos tendo. Conhecido como síndrome mão, pé, boca. O que significa isso? Porque o vírus dá feridinha na boca, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, dá feridinhas na mão. A mãe até acha que é porque pôs na boca. Estomatite. Então tipo estomatite, só que é leve. E dá feridinha no pé. Esse é o quadro típico. Então é chamado de síndrome mão, pé, boca. Mão, pé, boca. Tá? É um vírus Coxsackie. Às vezes dá um febrão de 39, febre bem alta. Às vezes solta o intestino, porque ele é um enterovírus, né? Então ele gosta de intestino. E ele tem um outro primo irmão dele que é meio bravo. Graças a Deus parece que não está mais aqui. Aquela epidemia que ocorreu uns 2 meses atrás numa instituição fechada, umas crianças numa faixa imunitária ruim, 11 meses, 12 meses, 1 ano, que já perdeu a defesa que nasceu e ainda não está conseguindo produzir a própria, essa faixa, e numa instituição fechada teve um vírus, a gente suspeitava que fosse o Coxsackie, mas provavelmente é o N71. É um primo, irmão dele mais bravo. E nesse caso teve, até achei
muito estranho a quantidade de casos complicados que teve. Desse vírus, que esse é vírus, o N71. N71. Nesse caso eu estou até aguardando as respostas para ver se é realmente o N71, porque a clínica achar o vírus nas fezes de todos, que ainda não estava identificado. E foi uma sala de aula uma creche, tá certo? Me parece que 20 e poucas crianças, tá? 5 tiveram encefalite, todas são ótimas. É uma meningite. Encefalite né? Encefalite não chega a ser uma meningite porque passa direto. São 5 encefalites e uma outra criança que a gente não sabe direito o que foi. É da mesma classe. Pode ter sido uma miocardite. Então ela tem... O vírus também... Esse vírus ele dá uma inflamação no cérebro e no coração também. E pode atacar o coração, entendeu? E esse vírus não se manifestou mais... Então... Foi há 2 meses atrás, mais ou menos. Né, teve nesse ambiente fechado e quase todas as crianças tiveram a virose desse ambiente. Mas 6 tiveram a complicação. Olha que só, complica com encefalite e com miocardite. É a complicação da mão, pé, boca. O N71 é mais bravo, mas também dá mão, pé, boca. Tá certo. Entendeu? Então, agora, lá no pronto-socorro, você pega coxsackie, a coxsaquiose está aí. Está aí, né? Tá. Coxsaquiose. Está tendo bastante. Tem pego bastante. Você disse que dá feridinha no pé, mão e boca. Febre alta. É uma gripona, mas que vem com essas lesõezinhas. Com essas feridas na Como boca. é que é feito o tratamento nesses casos aí? Sintomático só. Vírus, a gente só dá... Não tem muita coisa a fazer. O único vírus que tem tratamento é o H1N1. Que você tem o Tamiflu que responde bem. Graças a Deus. Agora, mediante, no pronto-socorro vai de tudo quanto é febre. Eu acho que assim dá só para não dar umas esclarecidas. Por exemplo, está indo febre, dengue, né, que obviamente tem as manchas e tal, fica um quadro mais típico. Agora tem o vírus do Coxsackie, né, que vem o mão, pé e boca. Febre, assim, você vê que o quadro clínico é praticamente igual. E o H1N1 também, né? Qual é o momento que você... Agora, antes de você responder, me fala assim, o HN1, como é que você suspeita que uma criança está com HN1, no caso? Para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial, tá? O H1N1 é uma gripe, então ele tem os sintomas da gripe. Febre alta, coriza, tosse, mas ele dá falta de ar. É essa a diferença. Eu peguei um caso também, eu estou te falando isso, a experiência também ajudou. Eu estava lá no consultório, tinha algumas fichas para ser atendido e eu escutei uma tossinha de uma criança. Uma tossinha. Aí falei, chamei a enfermeira, que criança que é essa que está tossindo? Eu não estou gostando dessa tosse. Né? Era a 3ª, 4ª ficha. Falei, então passa a criança na frente, deixa eu dar uma olhadinha. A hora que eu vi a criança numa dispneia violenta, o quadro tinha começado fazia poucas horas. É rápido, é rápido. Então tá. A criança numa dispneia e tal, e eu já suspeitei, porque a gente tinha tido já alguns casos. Então essa falta de ar vem praticamente febre e já começa a vir a falta de ar. Veja, o H1N1 pode atacar e não dá nada disso, tá? Mas quando a gente pega essa criança, a gripe grave, é onde ela vai complicar. Porque a maioria vai pegar o vírus e não vai ter nada. Vai ter uma gripinha, um resfriado, uma febre e tal. Mas em algumas pessoas imunodeprimidas, essa criança tinha 7 meses. Essa que eu estou falando agora, entendeu? Então, eu vi o quadro, quer dizer, já acendeu uma luzinha, talvez pela experiência, porque eu já passei por outras epidemias de H1N1. Você pegou pelo... Isso, você entendeu? Já não gostei daquela tosse, já olhei a criança, já achei ela ruim, assim, cansada. A mãe também falou, doutor, eu não estou gostando, quer dizer, né? Já imediatamente O2, porque aí você coloca para ver saturação, está saturando baixo, em ar ambiente essa criança estava com 89, que é muito baixo. Já põe no O2, a criança já descansa.
já melhora. E aí a internação, no caso. A internação, no caso, fica em tenda de oxigênio. Aí você faz os exames todos, né? E dá para dar diagnóstico pelos exames complementares. Pelos exames. E já começa a tratar. Não espera vir a resposta. Não pode também, né? Não pode. O Tamiflu só faz efeito se você inicia até 48 horas do início dos sintomas. Então tem que fazer. Tem que fazer. Então o diagnóstico... E na dúvida a gente dá. Então o HN1N1, na verdade, o diagnóstico é puramente clínico. Né? Você só vai ter uma confirmação posteriormente, que pode dar também um falso negativo. Pode dar também. Falso negativo, faz o exame, deu negativo, mas na verdade é positivo. Na realidade, o H1 você colhe suave anal do nariz, da boca, para analisar, mas o hemograma já é compatível, o raio-x é compatível. Entendeu? A complicação da HN1 é o próprio vírus que faz essa falta de ar ou ele vem um germe mais... É o próprio vírus. Ele já vem... H1N1 gosta é influenza, né? É a influenza. E a última epidemia que teve foi em 2009. Isso. Né? Demorou para vir para cá. E tem alguma explicação disso tudo? Eu tenho algumas explicações. Então vamos fazer o seguinte, no próximo bloco você vai explicar todas as explicações. Vamos no intervalinho, já voltaremos. De volta à Saúde na TV, o assunto que estamos falando é pronto-socorro infantil, com o pediatra Dr. Gonzaga. E a pergunta é essa, teve uma epidemia de H1N1 em 2009. Né? E agora voltou. Né? O que você acha que possa... Ficou todo esse tempo quietinho, agora é que ela veio? Algumas hipóteses, alguns fatos. Como a epidemia foi em 2009, em 2010 teve alguns casos, tá? 2011 já não teve mais, o vírus parou de circular, a vacina continua sendo feita anual. Né? O ano passado, o índice de pessoas vacinadas foi muito abaixo do que era desejado. Então, tem muita gente que não está imune, deveria estar. Porque o ano passado não tomaram a vacina. Não tomaram a vacina. Não tomaram. Primeiro porque estava longe a epidemia, então todo mundo mais ou menos esqueceu, memória curta. Os cuidados de máscara, de álcool, gel, ninguém mais teve esse cuidado. Então, primeira coisa, pouca gente vacinada. Então, ficou mais fácil o vírus, que essa gripe estava nos Estados Unidos em novembro, dezembro. Muitos foram para lá e trouxeram esse vírus. E no próprio avião ali, apesar que tem uns filtros e tal, mas aqui espalhou. Agora, por que aqui não está epidemia, mas em Rio Preto, Catanduva, em São Paulo já está em nível epidêmico? A hipótese, por conta da dengue e por conta da zika e dessas febres a esclarecer, as salas de espera dos pronto-socorros, pronto atendimento e consultório estão mais cheios. Então, é ali o lugar melhor para o vírus circular. Que juntou, que normalmente isso ocorre em junho. É uma hipótese, julho, né? É uma hipótese. Ocorre em junho. Por que está vindo mais cedo? Porque os nossos hospitais estão mais cheios agora. E normalmente essa época... Por causa dessas epidemias que estão vindo. Está tendo uma aglomeração de pessoas doentes. Numa época em que não deveria ter. A maioria é zika, é dengue, porque não é a hora agora, né? Não era a hora dele. Mas ele encontrou o ambiente. E por isso que pegou o governo, o Ministério da Saúde pegou de calça curta, né? Para sair correndo para fazer a vacina. Né? Entendeu? Então ele achou um habitat para circular mais cedo. Pegou pessoas que não estão imunizadas, né? Num ambiente fechado, aglomerado. Então, uma das possibilidades de contrair, o certo é evitar para não contrair o HN1. Por isso que a gente sempre orienta as mães. A primeira febrinha não precisa levar lá, porque... O que a mãe pode dar na primeira febrinha em casa? O que ela está acostumada, o Tilenol, a Novalgina, o Alivium, é o que ela está acostumada a dar. Tá certo. E aí, se tem alguma outra complicação, claro que tem que levar. Tá certo. Tá?
Não que seja proibido, né? Não, não é. Porque você, Mas de é bom cara, senso. não vai pro doutor, não tem como dar diagnóstico nenhum. É. Febre daquela hora, daquele dia é difícil, porque não tem evolução de nenhuma doença. Não. Então, para ele é difícil. Ele vai dar um antitérmico, orientar a tomar líquido, fazer uma boa dieta, uma alimentação e, se porventura vinha piorar, voltar para o hospital. Aí sim. Pode até ser, por exemplo, uma meningite. Mas eu ainda não vou saber. Não tem como saber, Não tem né? como saber. Eu vou saber daí algumas horas, um dia, sei lá. É onde o vírus vai instalar e o organismo reage, produz os anticorpos, a reação inflamatória. Aí que eu sei. Na realidade, não é o vírus que está me dizendo qual é a doença, é a criança que está me dizendo qual é a doença, porque ela está reagindo, ela está respondendo. Eu olho na garganta, está cheio de pus. O pus não é a doença, o pus é ela reagindo. Aí eu sei que é uma amidalite purulenta. Mas isso é só 12 horas, 24 horas depois. Não tem essa resposta. A primeira eu vou olhar, vai estar vermelhinho. É uma virose, até que prova o contrário. Até que prova o contrário, vai. Tá certo. Agora, o que você orienta? Por exemplo, aquelas criancinhas, né? Qual é a conduta para as crianças menores, vamos pôr assim, de 6 anos para cá, para baixo? Assim, para evitar em contrair o HN1, prevenção da HN1, H1N1. O que você orienta para as mães nesses casos? Bom, abaixo de 6 anos. Fazer a vacina abaixo de 5 anos, daqui um mês, menos 15 dias já vai estar. Uns 15 dias para ter o efeito. Para ter o efeito da vacina. Depois que toma a vacina, umas 2 semanas, para ela então, realmente uns proteger. 14 dias. Então, tem que manter aquele esquema preventivo. Olha, o vírus, ele passa pela saliva, o vírus da gripe, mas 1 metro ele já morreu. Então, por isso que não pode ficar muito aglomerado. Tem que ter ventilação. Hidratar bastante, porque a gente hidratado, a gente se defende melhor, tá? E asepsia das mãos. Isso porque a mãe com 2 filhos, ela pega a boca da criança, a chupeta da criança, o copo. Põe a mão no local contaminado põe e aí a mão no lugar pode? Contaminado, né? Aí então, ela sempre pega alquinho. sempre lavar. A água é sabonete e basta. E se não tiver isso, o álcool gel, ou mesmo o álcool 70, que não seja gel. Tá certo. O álcool 70, pois ali o vírus morre facinho. Tá joia. A gente é que deixa ele nadar de braçada aí. Se fizesse, todos fizessem esse tipo de prevenção, acho que o vírus ele não ia acabaria logo. Ele ia acabar, né? Que ele não iria para frente. Agora pega, às vezes as pessoas espirram, né? Ninguém tem muita educação põe, né, numa proteção, de saúde, né? Então isso aí é um meio de pulverização e contaminação, ainda mais ambiente fechado, ônibus, né? Dentro de ônibus, isso aí o espirro joga milhões de vírus, aí é mais de 1 metro, viu? Mais de 1 metro, né? É mais de 1 metro. Né? O espirro joga acho que 2, 3 metros, tudo ele vai. Entendeu? Agora, além disso aí, você tem o HN1, que é outra preocupação que está tendo, tem outras febres, né? Tem as amigdalites, né? Que é garganta, ouvido, e dessas patologias assim que você pega bastante. Né? Amidalite purulenta, né? Que pega bastante, né? Intoxicações. Pega bastante, intoxicações, aí não é febril, inclusive queria assim alertá-la, uma coisa que ocorreu também, que eu vi há pouco tempo atrás, criança um pouquinho maior que acha docinho e põe na boca, e é droga que está naquele docinho ali. Que isso? E LSD. Há pouco tempo eu tive uma criança que no começo foi até difícil fazer o diagnóstico. A gente não pensa nisso Mas como é que é? É o docinho, ele é docinho mesmo? Ele é chamado docinho. É um papelzinho assim, que ele é todo coloridinho, né? Coloridinho, com solzinho, né? E ele está impregnado de LSD. Então a criança pega aquilo, põe na boca, é docinho, ela mastiga e tal. Para ela a dose é altíssima, um daquele lá para uma criança. Nossa, entendeu? E viu, pensou que era um doce, e é o docinho que falam, né? Que e que vai viciar. Que vai viciar. E como é que você viu esse caso? É o LSD. É o LSD, né? Como é que você chegou nessa conclusão? A criança estava com algumas alterações de comportamento, tipo, tá vendo bicho, 12 anos. 12 anos.
estou vendo bicho. Você tinha uma alucinação de ver. E alucinações, um olho arregalado. E a avó que levou, ele falou, ela saiu para brincar com uma amiguinha e depois voltou assim, né? Aí a outra criança também teve qualquer coisa e a mãe, a outra criança, conhecia. Onde o local. Conhecia. Então ela acabou avisando o pai da criança tal, e o pai ligou lá para a avó, alertando que, olha, será que ela não comeu? Aí cai a ficha. Né? Aí a gente fecha o diagnóstico. A história é muito importante. Nossa. Porque senão fica difícil de você. E nesse caso é observação, né? Observação, muita hidratação e ficar de olho se não vai ter depressão respiratória. Mas é essas coisas assim. Que preocupa, né? É isso que preocupa. Agora, no caso meningite, né? Tem chego bastante ainda em pronto-socorro? Tem casos de meningite? Suspeita nessas épocas? Suspeita. Sempre tem. A gente tem. Mas caso realmente confirmado. Não, ainda nada. Já faz muito tempo que eu não vejo. Não vê, né? Vi muitos. A única vez que teve aqueles 2 meses atrás, teve que não era meningite, né? Que era encefalite. E era viral. Que era viral. Agora, tem pego assim, cachumba, essas coisas costuma ainda pegar, não? Não, porque a vacina protege bem, né? Protege bem ainda. Protege bem. A cachumba começou, em São Paulo eu sei que está havendo epidemia de cachumba em adolescentes. Em adolescentes, isso em adolescentes, que eu queria. Lá está tendo, tá? Porque achava-se que a vacina dava cobertura por mais tempo e parece que não é bem assim. É que nem a catapora, né? Achava-se que uma vacina de catapora seria suficiente. Depois de 10 anos começou o pessoalzinho vacinado a ter catapora brava, porque na pessoa maior a catapora tem mais sintomas. Aí que foram dosar os anticorpos, aí viram que baixava. Então hoje faz-se um reforço. Faz o reforço. Hoje com 5 anos aí, faz um reforço. Aproveitando um gancho aí, você falando de catapora, as mães não deixar de fazer as vacinações, né? Seguir rigorosamente a carteira, né? Para não ter problema futuro. E não precise ficar preocupado com meningite. O governo está vacinando, é A e C. É essa meningite bacteriana que pode ter. A B, que todo mundo correu e tal, a vacina saiu agora. Ainda nem se tem estudos direito para saber se essa vacina realmente protege. Eu liguei para um professor meu para saber dessa vacina, ele é da área. Então não é ainda... Aí ele me disse o seguinte, efeito colateral não está tendo, porque uma ocasião, 89, uma coisa assim, em Belo Horizonte, fizeram uma vacinação de meningococcus B, uma vacina cubana que falaram que era a cura. E quem tomou a vacina, muita gente desenvolveu meningite grave. Precisaram parar a vacinação imediatamente. Então, quando eu liguei para o professor e falei para ele falou, eu sei, você está preocupado com aquela vacina de Cuba? Ele falou, essa você pode fazer tranquilo, efeito colateral não tem. Só que eu não sei se dá a proteção. Ele me falou isso. Nós vamos ver se realmente ela dá proteção. Então, como a gente não tem meningite B, então não tem tanto. E não precisa ficar correndo. Pode até fazer aquela preocupação, na normal, na vacinação normal. E não que nem o pessoal. Mas não é comum no meio, né? Não é. Que nem o pessoal correu fazer vacina em Rio Preto, fazer vacina em Franca. Isso aí. Porque aqui acabou de meningococcus B, de meningococcus Y, W. Também tem um jogo meio comercial em cima disso tudo aí, né? Não sei. Também pode ter. Olha, chegou ao fim do nosso programa, gostaria que você fizesse suas considerações. Espero que eu tenha ajudado, principalmente as mães. O que eu acho que é mais importante dessa história, a vacinação é muito importante, os cuidados, a asepsia, lavar a mão, álcool. Mas, principalmente, não apavorar, porque as mães ficam apavoradas. Isso é próprio da mãe. A criança tem uma febre, a mãe já acha que é a doença mais grave do mundo. E às vezes é um dentinho, é uma unha encravada, é um agasalho a mais. Tem isso, nenenzinho, tem isso também, né? Muito agasalhado, não bebe água, porque está só no peito, não precisa beber água. Num dia quente do dia, dá uma olhadinha na moleira. Se tiver meia baixa, pode oferecer água. Se a criança tiver com sede, ela bebe. Se não tiver, ela gospe. Dá em copinho, não vai dar em mamadeira. Então,
espero assim, que tenha ajudado nesse sentido. Não é necessário essa correria, não tem doença que dá uma febre assim de repente e já é uma coisa gravíssima, que se não for naquela hora não vai ter o que fazer. Tá certo. Às vezes essa ida lá é que vai trazer problema para essa criança depois. Pode contaminar, entendeu? Leva no outro dia, tranquilo, aí 2 dias. Claro, na dúvida leva. Ninguém está impedindo de levar. Mas bom senso. Né? É importante nesses momentos. É né? bom. Doutor Gonzaga, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Parabéns pela didática, foi muito bem esclarecedor, muito esclarecedor. Né? Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela audiência. Até a próxima quarta-feira. Tchau.